Agora eu quero aproveitar que o Dávila deu um spoiler aqui pra gente para falar um pouquinho do mau humor do mercado com o governo Lula, que aumentou um pouco com o debate sobre a meta fiscal. A mais recente pesquisa Genial Quest, ouvindo agentes do mercado financeiro, mostrou que 39% acham que o ministro Fernando Haddad ficou mais fraco depois dessa polêmica. Só 12% acham que ele ficou mais forte. Há uma unanimidade em torno da questão. Ninguém acha que o governo vai cumprir o déficit zero no ano que vem. E o número encontrado pela pesquisa junto a 100 representantes de fundos de investimentos do Rio de Janeiro e de São Paulo é redondo. 100% acham que a meta não será cumprida. A gente tem alguns dados aqui para mostrar para o pessoal, então, que nos acompanha. Vamos dar uma olhada aqui, ó, essa avaliação, então, que foi vista aí do governo Lula pelo mercado financeiro. Genial Quest é a fonte, ó, 52% entendem essa gestão como negativa. 39% regular, apenas 9% que avaliaram do mercado financeiro o governo Lula viram este governo, essa gestão, como positiva. Então, se a gente somar o negativa com o regular, tem um caminho longo aí para o governo federal percorrer para, de alguma forma, atender aquilo que se espera ou as demandas deste setor, o mercado financeiro. Quero entender de vocês o que isso mostra sobre o governo, desde aquela pesquisa que foi feita lá nos primeiros meses, para essa que agora é trazida já no fim, quase no fim do primeiro ano de gestão, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, essa pesquisa traz duas coisas muito interessantes. A primeira é que o mercado é 100% unânime que não vai atingir a meta. Mas o importante é que Haddad continua com certa popularidade no mercado. Esse é um fator importante. É como se a irresponsabilidade fiscal do governo não tocasse mais no ministro da Fazenda e apenas ela está sendo depositada no presidente da República, que é, sim, o autor do sinal verde para o pé no acelerador do gasto descontrolado. Então, é interessante que o mercado está separando as coisas. Apesar de entender que não vai atingir a meta fiscal no próximo ano, esse débito não é colocado na conta do ministro da Fazenda e sim do presidente da República. O mercado está absolutamente correto na sua análise. Não adianta querer fritar o ministro da Economia quando, na verdade, é o chefe dele que está causando este problema do não cumprimento da meta fiscal. E aí, Gani? Eu vejo como parte do mercado financeiro é muito ingênua em relação à política, porque apoiaram o presidente Lula, economistas importantes, fizeram o L, acreditando que seria aquele presidente Lula do primeiro mandato, mais pragmático e que buscou, sim, austeridade fiscal pelo menos até 2005, dando carta branca ao ministro Palocci. Inclusive, Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, com total autonomia, e a gente não via críticas ao Banco Central. Mas quem acompanha a política sabe, o Lula já dava sinais de que não seria aquele Lula pragmático do primeiro mandato, muito pelo contrário, seria um presidente que não teria um compromisso com a responsabilidade fiscal e quem previu isso acabou acertando, porque isso se materializou, isso se concretizou. O mercado financeiro simplesmente acordou do seu sonho que vivia em Nárnia. Eu acho que tem uma questão principal aí, exatamente, que é 100% entender que essa meta pode não ser alcançada. E a gente está falando de 100% do mercado financeiro, que são as pessoas que justamente fazem os levantamentos que, de alguma forma, guiam a economia. Embora o Boletim Focus seja sempre criticado e erre bastante, mas é difícil a gente ter uma unanimidade quando falamos em uma pesquisa como essa, Gustavo Segré. Se você perguntar para uma criança que encontra na rua, de 5 anos de idade, 7 anos de idade, 10 anos de idade, você acha que o governo vai cumprir a meta do déficit fiscal? Ele vai falar, não sei o que é o déficit fiscal, mas tenho certeza que não vai cumprir. Por quê? Porque já sabemos que não ia cumprir, não é uma preocupação do governo, e aquela dizendo, não, nós vamos cumprir a meta fiscal. E um monte de gente fala, não vai. Não tem interesse em cumprir a meta fiscal. E por isso, talvez, as falas do ministro Haddad impermeabilizam ele um pouco dessa responsabilidade, porque ele quer, ele tenta, ele está comprometido com essa responsabilidade fiscal. E com o arcabouço fiscal aprovado, não tem a responsabilidade fiscal que tinha antes.
Então, qual é o desmérito de não cumprir a meta? Nenhum. Qual é a responsabilidade do presidente de não cumprir a meta? Nenhuma. Então, tanto faz. E por isso que 100%, e é 100%, que acredita que não vai cumprir, porque todo mundo sabe que não vai cumprir. Se a gente agrega outra pesquisa, Intel, Atlas Intel, 52%, a gestão do governo está mal vista. E o Lula continua com 50% de aprovação positiva, mas era 51%, caiu, e a negativa subiu 5%. Então, não está tão fácil a questão para o governo. Gente, como aqui a gente também vai andando de mãos dadas com a notícia, eu preciso rapidamente interromper aqui o nosso debate para trazer uma última informação aqui. Agora, voltando ao debate que a gente estava, da análise do mercado financeiro sobre, né, a meta fiscal, sobre o déficit de 2024, que o ministro da Fazenda ainda persegue para tentar atingir em zero. Como é que você vê 100% do mercado financeiro, Fábio Piperno, porque não tinha te ouvido ainda, enxergando que acho que não vai dar, não. Bom, eu também não conheço ninguém que acredite que essa meta vai ser alcançada. Inclusive, nesses dias aqui, o economista Felipe Salto, que eu leio sempre e gosto muito, né? O ano passado premiado aí com o prêmio de economista do ano, aliás, esse ano, ele diz que a corretora dele imagina um déficit para o ano que vem de 0,7, mas ele acha que talvez mais importante, inclusive, do que esse número, seja o compromisso de queda. Agora, vamos lá. O Haddad, nessa pesquisa, ele tem 43% de aprovação, 24% de reprovação. O mercado fazer projeções hostis e críticas ao presidente Lula também não é novidade nenhuma, né? É algo assim tão previsível quanto a qualidade dos serviços da Enel. A gente sabe mais ou menos como são. E veja, também não dá para se fiar muito. Você está comparando Lula com a Enel? É bom. Oi? Você está comparando Lula com a Enel? Não, o mercado. O mercado ele comparou com a Enel. Porque o mercado, Davi, veja, não, é muito idiota também que acredita nas previsões que o mercado do Brasil faz, porque, inclusive, eu discuto isso semanalmente e trago números novos aqui, né? Enfim, projeções sempre absurdas. Aliás, uma delas é a do PIB. PIB, cotação do dólar no final do ano, né? Balança comercial, erram todas as previsões. Até o Banco Central. O Banco Central, por exemplo, em 2021, ele conseguiu errar uma conta, um cálculo, em 13 bilhões de dólares. Acabou corrigindo muitos meses depois. Deu, inclusive, um déficit estrondoso, aliás, um prejuízo estrondoso no ano passado. Então, realmente, essas previsões, elas não costumam acertar. Tanto do governo, como a gente está vendo agora, quanto dos seus críticos. Fala, Segré. A dirigência petista tem um determinado problema com as contas. Não soma bem. Eu lembro o presidente Lula falando 77, mais 33 faltam para 120. A conta não fechava. Dilma nem se fala. Era de um dígito já se complicava toda. Mas o problema para mim está na tendência. Quando o governo tinha programado um déficit de 141 bi e vai para 177, qualquer pessoa não entendendo nada de economia disse: o déficit será maior. Quando o déficit desse ano será maior, fica mais complexo conseguir o equilíbrio fiscal no ano que vem, porque você já sai de um patamar de gastos mais elevado. E essa a virtude que tem o mercado. Não precisa de muita lucidez. Precisa entender que se o déficit era de 141 e termina em 130, fica mais perto do equilíbrio. Se estava em 141 bi e passa para 177, está mais longe do equilíbrio. E o que era um equilíbrio de zero? Porque isso é equilíbrio. E termina, segundo esse economista que você mencionou, Felipe, como um 0,7, estamos falando de um absurdo. 2024. Exatamente. Sim, 2024. estamos falando de um absurdo de diferença entre 0 e 0,7. Estamos falando de bilhões de reais que alguém tem que financiar. E vamos noutra questão também que não estamos prestando atenção. O equilíbrio fiscal, imaginando zero, determina que as receitas do governo são iguais que as despesas, mas ainda está faltando pagar os juros da dívida, que não está incluso nessa conta. Então, quando você tem um déficit,
já tem que financiar juros da dívida e alguém por mais tem que financiar esse déficit que o governo está determinando. Alguém quer acrescentar algo? Não, eu gostaria só de chamar atenção para algo, Evandro, que lembra muito o governo Dilma. O governo Dilma, no seu início, ele tinha indicadores positivos. O dólar estava baixo, a taxa de desemprego estava em queda. O país crescia, não era um crescimento excepcional, mas tinha algum crescimento. Mas o que estava piorando? O que chamava a atenção? Era o fiscal. E numa situação fiscal mais confortável do que hoje em dia, porque a dívida bruta não era da ordem que a gente tem hoje e a gente não vinha de uma situação de déficit primário, e sim de superávit primário. Agora, se a gente olhar alguns indicadores, né, crescimento econômico, ok, 3%, taxa de desemprego abaixo de 8%, então você fala, não está tão ruim, mas o que está ruim? O que está pegando para valer? O fiscal. E o fiscal está ruim numa situação muito pior do que o início do governo Dilma. Taxa de desemprego, a dívida bruta lá em cima e a gente está em déficit. Então, onde eu quero chegar? Que se o fiscal piorar, todos esses indicadores econômicos, eles vão por água abaixo. Não agora, daqui 2, 3 anos.